Desde junho, ele aguarda para entrar na agenda de votação. Esse projeto inclui criação de regras nacionais de segurança, definição de responsabilidade de cada esfera governamental e também criminalização de atos de negligência dos donos de estabelecimento e de envolvidos na fiscalização da concessão de alvará, dizendo que está tudo bem lá. Mas para a gente poder entender nessa questão da segurança, funcionamento de casas noturnas e outros, está aqui o professor Cristiano Otton, professor de arquitetura da Universidade do Mackenzie. Professor Otton, muito obrigado pela gentileza, pela participação aqui conosco. É um prazer estar aqui contigo. Otton, depois dessa tragédia, mudou alguma coisa na prática? Não, eu acho Na prática, mudou ou não? Eu acredito muito que não. Eu acho que, por exemplo, a gente tem a norma brasileira, a NBR 9077, que foi também decorrente de uma tragédia, que foi o Joelma, o incêndio do Joelma. A gente teve o Andraus, o Joelma, toda aquela comoção. Com aquela comoção, um movimento, surgiram as normas. A gente já tem norma brasileira para isso. A 9077, que remete a várias outras, né, e que se equipara a muita coisa que a gente tem pelo mundo. Agora, se a gente observar só o princípio, por exemplo, dessa norma, ela fala do quê? Bom, essa norma estabelece, eu preciso de uma edificação, de uma construção, quer seja uma boate, sei lá, um cinema, estúdio de televisão, tá, qualquer coisa, né? Nós precisamos do quê? Capacidade das pessoas poderem sair, e aí vamos imaginar um bom senso. Em 10 minutos, o máximo talvez alguém aguente segurar, né, a respiração, então quer dizer, aquela fumaça toda, você não aspirar e conseguir sair. Então você imagina, você entrou num lugar, você, cidadão comum que está escutando a gente aqui, vai imaginar, bom, em 10 minutos eu preciso ser capaz de sair do lugar que eu estou. E depois disso, precisa ser capaz os bombeiros entrarem aqui. E uma coisa que me chocou bastante foi aquela cena de voluntários quebrando o banheiro, que foi para onde a maioria correu. Porque você não tinha uma sinalização, mas você também não tinha uma brigada de incêndio. E muitas vezes não é estabelecer uma norma, uma lei, porque daqui a pouco vai ter alguém para burlar essa lei também. Mas é uma conscientização. Quando você tem, por exemplo, uma brigada de incêndio estabelecida, vamos supor, está tendo lá a Boate Kiss, por exemplo, um evento. Aconteceu alguma coisa. Eu poderia ter um alçapão para ser acionado e dispersar aquela fumaça. Ao mesmo tempo, eu tenho um sensor, como a gente tem sprinkler, que não tinha nenhum lá, que vai umedecer tudo por ali. E automaticamente você acende os locais de saída, que é o mínimo. O pessoal saber para onde correr. Para onde correr. Que o que aconteceu ali? Por exemplo, você tinha como se fosse um curralzinho para o pessoal não sair sem pagar, porque o importante era não sair sem pagar. Né? E aí quando as pessoas viram a única luz que tinha, era a luz do banheiro, correram todas para o banheiro, era uma área sem saída e morreram ali. Grande parte das pessoas morreram nessa situação. Então, quer dizer, você precisa estabelecer primeiro uma rota de fuga. Claro. A NBR estabelece claramente o quê? Eu preciso de tanto de largura para um número de pessoas, eu preciso da sinalização, ela precisa acender nessa Quer forma. dizer, tudo isso existe já. Claro. Já existe. Já existe. Teoricamente, todo mundo tem que seguir isso aí. Desde 85, essa norma, que depois ela foi atualizada em 93. Ou seja, do acidente, a gente pode dizer que tem 20 anos que tem uma norma. Que se ela fosse cumprida ali, mas não teria acontecido com ninguém. Sei. Porque se as normas atuais tivessem sido cumpridas ali, provavelmente ninguém teria se machucado. Ninguém. Não haveria necessidade. Claro. Você teria a rota de fuga, essa rota de fuga, pelo tamanho da boate ali, facilmente seria escoada, mesmo superlotada, né? E se você tivesse uma brigada de incêndio treinada... Para dar o primeiro combate? Você tem, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, renovável por 3 anos. Ok? Então vai lá um bombeiro e vai analisar toda a situação. Desde a continuidade de um corrimão, até se tem extintor de incêndio a cada distância, sinalizado, se tem rota de fuga. Ali, por exemplo, é escandaloso como não tinham muitas dessas coisas. Né? Agora, essa norma que você está falando, é nacional ou é estadual? Não, NBR, norma brasileira. Então, o que vale para São Paulo, vale para qualquer estado do país? Sim, eu posso ter lá na lei, olha, só vou aprovar um estabelecimento que esteja de acordo com a NBR 9077. Então, o bombeiro não poderia ter dado um atestado para essa casa funcionar? Claro que não. Claro que não. E é onde, né, bombeiro, departamento de edificações,
ou qualquer outro responsável de Santa Maria ter aprovado aquilo é escandaloso. Como que não, né, que sejam, eu tenho 500 pessoas num lugar e não tem uma rota de fuga sinalizada, eu não posso ter degraus. Então, quer dizer, mesmo se eu tivesse uma rota de fuga, eu tenho um degrau, por exemplo, a pessoa cai, ela é pisoteada, eu não posso ter isso. Então, eu preciso ter uma rota de fuga, né, que permita as pessoas saírem com tranquilidade. Entendi. E até 10 minutos. Entendi. Né?